A temperatura é uma propriedade da matéria relacionada ao grau de agitação molecular de um corpo. Uma elevada temperatura indica um alto nível de agitação molecular. De modo inverso, uma baixa temperatura indica um baixo nível de agitação molecular. Portanto, a temperatura é uma função da energia cinética interna e, como tal, é um índice da velocidade média molecular. As medidas de temperatura podem ser expressas nas seguintes escalas: centígrados ou Celsius, Fahrenheit, Kelvin ou Rankine. A temperatura talvez seja a principal propriedade da matéria a agir como uma entrada modificadora e/ou de interferência em um sistema de controle. Isso significa que a temperatura pode ser uma variável que modifica a forma como o sistema reage a uma variável desejada. Por exemplo, a temperatura altera a densidade do ar, por isso o balão sobe. Ou então, a temperatura pode se adicionar a uma variável desejada e interferir no seu resultado. Por exemplo, a temperatura afeta o comprimento de uma régua. Agora, você sabe que não apenas a variável desejada de entrada, mas também outras influências afetam o valor obtido na saída. É fácil compreender o porquê muitos sistemas necessitam medir e controlar os efeitos da temperatura. Existem diversas formas de se medir temperatura. O exemplo mais comum é o do termômetro de vidro, no qual o aumento da temperatura provoca a expansão de um líquido, geralmente o mercúrio. Existem outras formas, das quais destacamos os termopares, as termorresistências, os pirômetros e os termistores. Nas aplicações automotivas, o modo mais frequente de se medir temperatura é através da utilização dos termistores. Exatamente por isso, nos dedicaremos ao estudo do funcionamento e teste destes elementos. Existem dois tipos de termistores: os positivos, ou PTCs, que aumentam o valor de sua resistência elétrica com o aumento da temperatura, e os negativos, ou NTCs, que diminuem o valor de sua resistência com o aumento da temperatura. Apesar de existirem exemplos de aplicações automotivas que utilizam termistores do tipo PTC, são os termistores negativos que praticamente monopolizam as medições de temperatura. Para entender como funciona um termistor, elaboramos a seguinte experiência: material necessário: fonte, copo com gelo, termistor do tipo NTC, cabos, resistor, multímetro com as funções ohmímetro e voltímetro contínuo. Inicialmente, vamos verificar se o nosso termistor realmente possui a propriedade de variar sua resistência com a variação da temperatura. O valor indicado mostra o valor de resistência em nossa temperatura ambiente. Vamos agora mergulhar o sensor no copo com gelo e esperar a confirmação da teoria. Ou seja, com a redução da temperatura, deveremos observar um aumento da resistência elétrica indicada no ohmímetro. Agora que confirmamos a teoria, ou seja, que a temperatura provoca variações de resistência elétrica sobre um termistor, devemos ter em conta que um sistema elétrico somente reconhecerá variações de tensão ou de corrente elétrica, e não de sua resistência. Por isso, daremos continuidade ao nosso experimento. De modo análogo ao que acabamos de executar com o ohmímetro, podemos imaginar que este valor indicado pelo voltímetro refere-se a uma tensão equivalente à temperatura ambiente. Entretanto, veja o que ocorre quando novamente mergulhamos o sensor no copo com gelo. O que ocorreu? Já sabemos que a variação de temperatura provoca variação de resistência no termistor. Então, por que ao mergulharmos o sensor no gelo, a tensão se manteve constante? Vejamos então o vídeo explicativo. A explicação vem da lei de Ohm. Toda variação de resistência provocou uma variação inversa de corrente elétrica.
e a tensão se manteve constante e igual à fonte de alimentação. Para contornar esse problema, ligue um resistor em série com o sensor e meça a queda de tensão sobre o sensor. Agora, mergulhe o sensor no copo com gelo e veja o que acontece. Retire o sensor do copo com o gelo e aqueça-o com o seu próprio corpo. No automóvel, essa resistência elétrica que nós colocamos em série com o nosso sensor encontra-se dentro da unidade de comando. E os projetistas possuem a liberdade de trabalhar com os valores que melhor convierem a seus projetos. Além disso, o projetista poderá criar elementos de chaveamento interno, que permitiria, por exemplo, trabalhar com 2 ou mais resistências internas. Neste caso, veja uma animação do que poderíamos ter. Neste exemplo, o projetista optou por uma resistência interna. Se tivermos um chaveamento, será selecionada uma outra resistência e, consequentemente, uma nova curva de saída. O resultado é uma curva tensão-temperatura com 2 curvas bem distintas. Apesar das grandes variações entre os termistores e a liberdade de criação dada aos projetistas, o importante é compreender que todos os termistores negativos funcionam da mesma maneira, o que implica no mesmo procedimento de teste. Para finalizar os nossos experimentos, vamos monitorar a tensão sobre um sensor de temperatura da água do motor. É só ligar as 2 pontas de prova do voltímetro, uma em cada fio do sensor de temperatura do motor. O motor em funcionamento inicia sua fase de aquecimento e a tensão vai gradativamente diminuindo, até que você perceba um aumento da tensão. Neste momento, podemos concluir que a válvula termostática se abriu e a água aquecida passou a circular pelo radiador. Ocorrido o equilíbrio térmico, a tensão começa novamente a diminuir, indicando que a temperatura voltou a subir. Esse processo se dá até que o eletroventilador do radiador seja acionado. Por um breve período de tempo, você ainda verá a tensão diminuir, mas logo o efeito da ventilação forçada será sentida e a tensão começará a subir, ou seja, a temperatura começará a diminuir. Em seguida, o ventilador é desligado e, novamente devido à inércia do sistema, você verá o motor sendo resfriado por um breve período de tempo e, em seguida, retomar o seu aquecimento. Este exemplo é interessante. E se você entendeu como funciona um sensor de temperatura do tipo NTC, então entenderá todos os outros. Veja. Esperamos que este vídeo o tenha auxiliado a entender como funciona um termistor e, a partir desse conhecimento adquirido, possa testar todo e qualquer termistor aplicado a algum sistema de controle, seja ele de motor, climatização, transmissão ou outro qualquer. Seja ele aplicado a Fiat, Ford, GM, Volkswagen ou outra montadora. Gostou dessa videoaula? Você pode deixar seu comentário para a Ciclo Engenharia, fazer pedidos e sugerir outros temas para novas videoaulas. Acesse também o site dos nossos colaboradores para conferir mais novidades. Ciclo Engenharia, experiência e qualidade gerando resultados. www.ciclo.eng.br